Oi, queridos do nono ano. Bom, a gente vai dar continuidade aos nossos estudos e agora nós vamos falar sobre o capítulo 4. Você vai encontrar no seu livro didático a partir da página 52. Bom, sobre a Europa dividida. Antes da gente falar um pouco como ocorreu essa divisão da Europa, é necessário a gente falar esse período entre guerras que ela passou. Primeiro foi a Primeira Guerra Mundial, que ocorreu entre 1914 e 1918. Aqui nós tínhamos dois grupos basicamente. Tínhamos a Tríplice Aliança, que é composto pela Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. E nós temos na oposição a Tríplice Entende, que é formado pela Inglaterra, França e Rússia, que foi a grande vencedora da Primeira Guerra Mundial. Bom, alguns requisitos, alguns contextos, alguns fatores não resolvidos acabou culminando nessa Segunda Guerra Mundial, que ocorreu entre 1939 e 1945. Agora a gente vai ter países do eixo, composto pela Alemanha, Itália e Japão, e países aliados como Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética. Quem venceu foi os países aliados. Esse período a Europa ficou bastante desgastada, afinal de contas, a Segunda Guerra Mundial ela foi bem maior que a Primeira Guerra Mundial. E a gente vai ter fatos decisivos, como por exemplo, a primeira vez na história da humanidade que se usa armamento nuclear, que foi o bombardeio das cidades de Hiroshima e Nagasaki. Nesse contexto, pós-Segunda Guerra Mundial, a gente vai estudar a questão da Guerra Fria. Foi esse período que basicamente sim a Europa foi dividida em Europa Oriental e Europa Ocidental. E o principal símbolo dessa divisão foi a questão do Muro de Berlim, que a cidade da Alemanha ela ficou dividida entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. A divisão entre capitalistas e socialistas do pós-guerra mundial é utilizada por muitos estudiosos para regionalizar a Europa, que uma parte é conhecida como Europa Ocidental e outra parte é conhecida como Europa Oriental, conforme vocês podem ver no mapa. De verde, Europa Ocidental, e de laranja é a Europa Oriental. Lembrando que essa Guerra Fria vai ser nada mais nada menos do que uma disputa ideológica entre quem encabeça aí os capitalistas é os Estados Unidos e quem vai estar encabeçando os socialistas é a União Soviética. Bom, sobre a Europa Oriental, ela é marcada pela heterogeneidade entre as nações com grande diversidade étnica, linguística, histórica, religiosa e política, que ao longo da história desencadeou conflitos e guerras. Pessoal, a gente vai ver que apesar desse bloco se unir, dessa parte da Europa se unir, ainda assim as suas características, tanto de língua, como de cultura, como de valores e econômicas, elas são preservadas. Bom, a Ucrânia é mundialmente conhecida como um dos maiores acidentes nucleares da história, que ocorreu na usina de Chernobyl. Bom, outro país que a gente vai ver é a questão da República Tcheca, que possui uma forte e diversidade econômica automobilística de bebidas e de cristais. E também a gente vai ter um destaque da Eslováquia, que por sua vez ela é predominantemente agrícola. Aqui apenas destaques de alguns países e as suas economias. Bom, quando a gente fala a respeito da Europa Ocidental, que é basicamente capitalista, a Europa Oriental que nós citamos, ela teve um atraso econômico, devido seguir a vertente socialista. Então, eles ficaram atrasados na questão principalmente de desenvolvimento econômico. Mas se a gente observar ainda hoje o IDH dele, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, é bastante elevado. Hoje, esses países da Europa Oriental, citado até então, eles possuem sim uma boa economia, mas eles foram atrasados devido bastante tempo pertencer ao socialismo. Bora aqui para a Europa capitalista ocidental. Existe uma enorme variedade cultural, países bastante industrializados que instalavam suas filiais em países menos desenvolvidos. Uma característica desse capitalismo é o quê? As indústrias cresceram. Produção em série, produção de muitos produtos. Então, esses países eles iam instalar filiais das suas empresas em países menos desenvolvidos,
com o objetivo de desenvolver, de incentivar esse crescente onda capitalista. A Alemanha, por exemplo, é um dos países mais populosos da Europa e a principal economia do continente. A atividade industrial da Alemanha ela apresenta uma grande diversidade. Ainda hoje, a Alemanha ela possui um destaque muito grande quando fala a respeito de indústria na Europa. Reino Unido também é formado por 3 grandes nações localizadas na ilha da Grã-Bretanha. A gente tem Inglaterra, a gente tem Escócia, a gente tem País de Gales, que é liderado pela Inglaterra, berço das instituições parlamentares modernas. Bom, a Inglaterra tem todo o prestígio, toda uma consolidação, afinal de contas foi lá que se iniciou basicamente a Revolução Industrial. Temos também, com uma população predominantemente urbana e elevado IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que vai medir principalmente o desenvolvimento desse país, se ele é bom ou ele é ruim. Esse país ele apresenta um forte consumo energético e tem áreas estratégicas para a produção de petróleo, incentivando ainda mais o desenvolvimento industrial. Bom, quando nós falamos a respeito da França, apresenta vários polos importantes do ponto de vista urbano-industrial. Entre esses polos nós temos a região de Paris, que não só é conhecida pela questão turística, mas também por movimentar bastante renda, bastante finanças nessa questão desse país. Temos também a Itália, que a indústria é bem diversificada. O país, entretanto, apresenta uma divisão econômica bem marcada entre o norte desenvolvido e industrializado e o sul menos desenvolvido, que tem um menos desenvolvimento agrícola e com elevados índices de desemprego. Por exemplo, a Itália, que tem sido tão atingida atualmente por essa pandemia, a gente observa sim que ainda há essa questão dessa diferença no desenvolvimento industrial, coisa que após o coronavírus, claro que vai ser agravado. Mas lembrando que a Itália é uma potência, possui uma economia bastante sólida, mas que sim, foi afetada tanto no período da Guerra Fria como nos anos posteriores, onde a Europa ficou dividida, como principalmente vai ser afetada após essa nossa pandemia. Bom, nós ficamos aqui. Boa aula, bons estudos e não esqueça de fazer a atividade que eu vou deixar aqui embaixo.